Você já parou para pensar que depois dos 60, Deus pode estar te separando das pessoas para te aproximar dele? Esse silêncio não é solidão, é um convite divino. Você já parou para se perguntar por que, depois dos 60, tantas pessoas começam a se afastar da sua vida? Porque alguns amigos somem, os familiares se distanciam e até mesmo aqueles com quem você contava já não te procuram mais como antes? Isso não é coincidência. Isso é espiritual. É Deus cortando ruídos. É o céu preparando o silêncio necessário para que você ouça o que nunca conseguiu ouvir quando estava cercado demais. O que você está vivendo não é abandono, é separação. Separação para um propósito maior. Deus está te chamando. E aos 60, ele fala mais forte, mais direto, mais profundo. Mas a pergunta é: você está ouvindo? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus tem um propósito para a sua vida. Curta, compartilhe. E não perca o final surpreendente. Quando a gente passa dos 60, algo muda. E não é só no corpo, nas rugas ou na disposição. Muda no espírito, muda no silêncio. Aquilo que antes era barulho constante, gente entrando e saindo da sua vida, compromissos, vozes, festas, reuniões, de repente se transforma em dias mais quietos, em tardes longas, em conversas que antes aconteciam todo dia e agora quase não acontecem mais. E é nesse silêncio que muitos começam a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que estou tão só? Por que tanta gente está se afastando? Mas a pergunta certa não é por que estão saindo. A pergunta certa é: o que Deus quer me dizer agora que estou finalmente em silêncio? Deus não compete com o barulho. Ele não se impõe sobre os ruídos que você insiste em manter. Ele espera, ele observa, ele permite. E quando chega a hora, ele mesmo começa a limpar ao seu redor. Ele tira, ele afasta, ele cala. Não para te punir, mas para finalmente ser ouvido. Você pediu direção, você orou por revelação, mas como receber tudo isso se você está sempre distraído pelas pessoas erradas, pelos conselhos vazios, pelos relacionamentos que ocupam o espaço, mas não alimentam sua alma? Aos 60, Deus começa uma obra de separação. E separação dói. Dói porque envolve pessoas que você ama. Dói porque você ainda sente falta de quem já foi embora. Dói porque a solidão assusta. Mas é nessa dor que o céu abre uma nova frequência de comunicação. Agora é você e Deus, e isso, meu irmão, é mais do que suficiente. Lembre-se de Abraão. Ele tinha 75 anos quando Deus o chamou para sair de Harã. Ele já estava estabelecido, cercado de sua parentela, com planos formados, com raízes profundas na terra em que vivia. Mas Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Note que Deus não deu um mapa, não explicou os detalhes. Deus apenas disse: sai, e para onde eu te mostrarei? Isso é fé, isso é maturidade espiritual. E essa maturidade não nasce em meio ao barulho. Ela nasce quando tudo o que você tem são promessas e silêncio. Abraão foi separado. Ele foi tirado de onde estava confortável para viver um propósito que jamais conheceria se continuasse cercado das mesmas pessoas. O mesmo acontece com você. Chega uma fase em que Deus quer que você pare de ouvir os conselhos do mundo e comece a ouvir os sussurros do céu. Mas para ouvir, é preciso calar. Para entender, é preciso estar só. Para avançar, é preciso sair. Esse silêncio que chegou à sua vida não é acaso. Ele é intencional. Deus está te chamando, mas ele não vai gritar. Ele vai falar no sussurro. E o sussurro só é ouvido quando todo o resto se cala. É por isso que depois dos 60, tanta gente desaparece, tantos laços se rompem, tantas portas se fecham. Não é maldição.
é direção. Você já parou para pensar que esse vazio pode ser o espaço que Deus está preparando para encher com sua presença? Que esse silêncio pode ser o primeiro passo para uma vida de revelação, de intimidade, de clareza espiritual que você nunca teve antes? Enquanto todos falavam ao seu redor, Deus esperava. Agora que todos se calaram, Ele te chama. E é nesse chamado que você precisa ter coragem. Porque é mais fácil se agarrar a vozes humanas do que confiar na voz invisível de Deus. É mais fácil procurar companhia do que permanecer firme no deserto. Mas todo aquele que foi usado por Deus, absolutamente todos, precisaram passar por esse momento de afastamento. Moisés foi tirado do Egito e levado ao deserto por 40 anos antes de ouvir a voz da sarça ardente. Davi foi rejeitado e perseguido antes de se tornar rei. João foi exilado em Pátimos antes de ver o céu aberto e receber o Apocalipse. Até Jesus, o Filho do Deus vivo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto antes de iniciar seu ministério. Não pense que a solidão é um erro no caminho. Ela é o próprio caminho. Ela é o terreno fértil onde a fé se aprofunda, onde as raízes do Espírito rompem o solo da superficialidade e alcançam águas vivas que só os íntimos conhecem. É ali, na ausência do mundo, que a presença de Deus se torna real como nunca antes. Mas esse processo exige rendição. Não adianta reclamar da solidão se você não se entrega à presença que ela revela. Não adianta chorar pela ausência das pessoas se você não aproveita a oportunidade de escutar a voz de Deus. O céu está falando, mas você está ouvindo? Aos 60, não é mais tempo de correr atrás de aplausos, de se preocupar com quem gosta ou não gosta de você, de tentar se encaixar em ambientes que Deus já fechou. É tempo de se alinhar com o céu. Tempo de ouvir a voz que você ignorou por décadas. Tempo de deixar Deus guiar seus próximos passos sem medo, sem dúvidas, sem distrações. Talvez o que você está vivendo agora seja, na verdade, o início do seu maior chamado. Talvez, como Abraão, você esteja sendo tirado de onde está para viver uma promessa que só será revelada quando você der o primeiro passo. Talvez essa aparente perda de vínculos seja o sinal mais claro de que Deus está prestes a se revelar a você como nunca antes. Por isso, não resista ao silêncio. Não lute contra os afastamentos. Não amaldiçoe a solidão. Em vez disso, feche os olhos, incline o coração e diga: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Porque no silêncio da maturidade, Deus revela a missão dos seus últimos dias, e quem se dispõe a ouvir jamais volta a ser o mesmo. As respostas de Deus raramente vêm em meio à agitação. Ele não compete com o barulho da multidão, nem se impõe entre conversas vazias. E é exatamente por isso que, conforme a vida avança e os anos vão se acumulando, ele começa a calar as vozes ao nosso redor. Não porque você perdeu relevância, mas porque agora é o momento em que ele deseja ser ouvido sem intermediários. O que antes era distração se torna obstáculo. O que antes era companhia se torna ruído. E o que antes você considerava essencial, agora está sendo removido. Não por acaso, mas por intervenção divina. Ei você, se essa mensagem tocar seu coração, comente amém. E inscreva-se no canal. Fique até o fim. Tem algo especial esperando por você. Quando as conversas se calam, quando o telefone já não toca como antes, quando os encontros diminuem e as mensagens se tornam escassas, o coração tende a entrar em confusão. Será que fui esquecido? Será que fiz algo errado? Mas essa não é a verdade. A verdade é que o céu está querendo falar, e você está finalmente ficando quieto o suficiente para ouvir. Deus fala no silêncio. Ele responde quando o mundo se cala. O problema é que muitos não percebem isso. Correm para preencher o vazio com qualquer coisa, com programas,
com redes sociais, com distrações baratas. Mas não entendem que o silêncio é uma porta que leva a um lugar onde as palavras de Deus ecoam com clareza, se você tiver coragem de entrar. Veja João, o discípulo amado. Ele não estava no meio da igreja quando recebeu a maior revelação da Bíblia. Não estava em Jerusalém, cercado dos outros apóstolos. Ele estava exilado, sozinho, em Patmos, uma ilha deserta, sem público, sem abraços, sem pessoas para dividir o peso dos dias. Mas foi ali, naquele isolamento forçado, que o céu se abriu. Foi ali que Deus o arrebatou em espírito e mostrou o que ninguém mais havia visto. Foi ali que João ouviu a voz que soava como trombeta e viu o Filho do Homem glorificado. E é isso que o Senhor está tentando fazer com você agora. Ele quer abrir o céu sobre sua vida, mas você precisa sair do meio da confusão e entrar na solitude. Aos 60 anos ou mais, você não precisa de muitas vozes. Você precisa da voz certa. E essa voz não vem pelo WhatsApp, nem pelo noticiário, nem pelos comentários das pessoas ao seu redor. Ela vem do trono de Deus, e quando ela fala, tudo muda. Quando ela fala, o medo se vai, a dúvida se dissipa, o coração encontra a direção. Mas há uma condição: desligar-se das distrações humanas. E isso exige sacrifício. Exige deixar de buscar nos outros aquilo que só Deus pode oferecer. Exige parar de depender emocionalmente de quem te dá migalhas de atenção. Exige maturidade para suportar o silêncio sem desespero. Porque é nesse tipo de silêncio que Deus constrói seus servos mais poderosos. Você quer respostas? Então pare de perguntar para quem não tem nada para te dizer. Pare de procurar em pessoas aquilo que só o Espírito Santo pode revelar. Pare de insistir em manter vínculos que Deus já encerrou. Isso não é crueldade divina. Isso é graça. É um tipo diferente de graça, mais dura, mais solitária, mas infinitamente mais profunda. Não ignore os sinais. Se as vozes estão se calando, talvez Deus esteja levantando o volume da dele. Mas para escutar, você precisa escolher onde colocar sua atenção. Você pode se apegar às perdas ou pode se abrir à presença. Pode reclamar da ausência das pessoas ou pode se render à presença do Pai. O isolamento não é punição, ele é preparação. Deus sempre usou o deserto como escola de intimidade. Foi assim com Moisés, com Elias, com Davi, com João Batista, e será assim com você. Cada um deles foi separado. Cada um deles ficou em silêncio. E todos eles ouviram a voz que mudou tudo. Talvez agora você esteja nesse lugar, um lugar onde o telefone não toca, os convites não chegam e os corredores da casa parecem mais longos e mais vazios do que nunca. Mas isso não significa que você está esquecido. Significa que você está sendo visitado por algo maior. Significa que há um chamado sobre sua vida que só pode ser compreendido quando o mundo se cala e Deus começa a responder. Não corra para preencher o silêncio. Permita que Ele trabalhe, permita que Ele limpe, revele, cure, porque a voz que está prestes a falar no seu coração é a mesma que criou o universo, é a mesma que acalmou o mar, é a mesma que ressuscitou mortos e alimentou multidões. E agora, essa voz quer te ensinar algo que você não aprenderia cercado de pessoas. Deus está te chamando para um lugar de exclusividade, um lugar onde Ele é suficiente, onde o conforto não vem de aplausos nem de reconhecimento, mas da certeza de que Ele está ali contigo, mesmo quando ninguém mais está. Se João tivesse reclamado da solidão em Patmos, talvez nunca tivesse recebido o Apocalipse. Se ele tivesse fixado os olhos na falta de companhia, talvez não tivesse enxergado o céu aberto. Mas ele perseverou, e por isso hoje temos uma das maiores revelações já dadas a um homem. E o que Deus revelou a João, Ele também quer revelar a você. Não as mesmas visões,
mas a mesma intimidade, a mesma comunhão, a mesma glória. Por isso, aceite esse tempo não como castigo, mas como convite. Um convite sagrado para sentar-se aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem guardado para este momento da sua jornada. Há coisas que só se revelam no silêncio. Há respostas que só vêm quando as outras vozes se calam. E há uma comunhão que só é possível quando o coração está completamente voltado para Deus. Essa é a estação da sua escuta. Essa é a fase onde a fé deixa de ser teoria e se torna relacionamento. Deus está aí, presente, à espera de um coração que se disponha a ouvir. Então feche as outras vozes, abra os ouvidos da alma e prepare-se. Porque quando Deus começa a responder, nada permanece do mesmo jeito. Há momentos na vida em que Deus não apenas silencia as vozes ao nosso redor, mas também começa a fazer uma faxina mais profunda, uma limpeza nos relacionamentos que nos cercam. Não é algo fácil de entender, muito menos de aceitar, porque somos seres afetivos, criamos laços, temos memórias com pessoas e muitas vezes acreditamos que certos vínculos são permanentes, intocáveis. Mas depois dos 60, algo muda. A percepção se aguça, o espírito fica mais sensível e você começa a enxergar com mais clareza quem realmente caminha com você em amor, verdade e temor de Deus e quem apenas estava ali por conveniência, por interesse ou mesmo por engano. É nesse ponto que o Espírito Santo começa uma obra de purificação relacional. Ele tira máscaras, revela intenções, escancara corações. E essa revelação, embora dolorosa, é um presente de Deus, porque você não pode entrar na fase mais sagrada da sua vida cercado de pessoas erradas. O que Deus quer fazer com você agora exige um ambiente mais limpo, mais santo, mais leve. E isso significa que alguns vínculos terão que ser cortados. Antes de tudo, quer receber bênçãos? Deixe um like, comente "Deus é fiel" e inscreva-se. O final do vídeo vai te impactar. Veja o que aconteceu com Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas, ele tinha 32 mil homens ao seu lado. Era um exército expressivo, numeroso, imponente. Mas Deus disse: Gideão, tem gente demais com você. Se eu der a vitória assim, o povo vai achar que venceu pela força humana. Então começou o processo de redução. Primeiro, saíram os medrosos. 22 mil foram embora. Depois, Deus ainda achou que 10 mil era muito. E por fim, através de um teste simples à beira de um riacho, sobraram apenas 300. Aqueles 300 não eram apenas soldados, eram escolhidos, eram os preparados, eram os que tinham o perfil certo para a missão, e assim é com você. Durante anos, talvez, você caminhou cercado de gente que parecia leal, parecia amiga, parecia espiritual. Mas agora, aos 60 ou mais, Deus está dizendo: tem gente demais com você e tem gente errada com você. E o que vou fazer na sua vida não pode ser contaminado por essas influências. Então, ele começa a reduzir, começa a cortar, começa a remover. É doloroso, sim. É solitário, muitas vezes. Mas é necessário. Porque se você seguir cercado de quem não está pronto para o que Deus está fazendo, você corre o risco de comprometer a missão. Alguns não suportariam o peso da glória que está vindo. Outros iriam tentar desviar o foco. Ainda iriam contaminar com incredulidade, fofocas, egoísmo ou inveja. Por isso, Deus corta. Ele corta conversas que antes eram frequentes. Ele corta amizades que pareciam eternas. Ele corta conexões familiares que só trazem peso. Ele corta até alianças religiosas que, em vez de te edificar, te enfraquecem. Não porque ele quer te ver só, mas porque ele quer te ver pronto. E estar pronto exige leveza, exige santidade, exige discernimento.
Algumas pessoas foram removidas da sua vida porque elas não têm estrutura espiritual para ver o que Deus vai fazer com você e, se continuassem ao seu lado, iriam atrapalhar, sabotar ou até tentar destruir o que o Senhor está levantando. Não insista em trazer de volta quem Deus já tirou. Não vá atrás de restaurar conexões que o céu encerrou. Não reabra portas que Deus fechou com suas próprias mãos. Há uma paz que só vem quando você confia nos afastamentos que Deus permite, quando você entende que mais do que uma perda, aquilo foi uma libertação. Mais do que um fim, foi um livramento. E quando você olha com os olhos espirituais, percebe que era exatamente aquilo que estava te impedindo de crescer, de ouvir, de avançar. Essa limpeza é espiritual. Ela não é fruto do acaso, nem da idade. É parte do processo de preparação. E quanto mais você resiste, mais você atrasa a promessa. Mas quando você se rende, algo poderoso começa a acontecer. Você sente a presença de Deus com mais intensidade. Você discerne melhor. Você ora com mais profundidade. Você escuta a palavra com mais fome. Você percebe que, sem aquela influência tóxica, seu espírito respira mais livre. É como uma casa sendo esvaziada de móveis velhos. No início, dá a impressão de que está vazia demais. Mas com o tempo, você percebe que está sendo preparada para receber algo novo, algo mais bonito, mais limpo, mais útil. E assim é sua alma. Deus está tirando os móveis que já não servem, está varrendo os cantos onde havia poeira escondida, está abrindo as janelas para que a luz entre. Tudo isso porque Ele quer habitar ali de forma plena, sem distrações, sem contaminações, sem divisões. O que está por vir é mais puro, mais santo, mais intenso e exige um ambiente preparado. Por isso, aceite a limpeza, agradeça pelas revelações, honre o processo. Deus está te preparando não apenas para um tempo de consolo, mas para um tempo de impacto, impacto espiritual, impacto geracional, impacto eterno. Pessoas que pareciam essenciais estão saindo? Deixe ir. Gente que você nunca pensou que se afastaria está sumindo? Confie. Deus não tira sem propósito. Ele remove para posicionar, Ele limpa para manifestar, Ele silencia para te refinar. E se você abraçar esse processo, vai perceber que, apesar de estar com menos gente, você está com mais Deus, e isso basta. Não existe glória sem purificação, não existe nova estação sem ruptura com a anterior. E Deus, como o bom oleiro, está moldando o vaso novamente, quebrando o que precisa ser quebrado, separando o que precisa ser separado, cortando o que impede a forma perfeita. Então, pare de lutar contra o que Deus está limpando. Pare de chorar pelo que Ele está podando e comece a agradecer, porque depois dessa faxina divina, você estará pronto para andar em dimensões espirituais que nunca experimentou antes. Pronto para viver um chamado mais maduro, pronto para ver o cumprimento de promessas que estavam travadas por causa de vínculos errados. Você não precisa de 32 mil, você precisa dos 300 certos. E Deus já começou a separar. Confie no processo, confie no oleiro, confie em Deus. A ideia de que a frutificação termina com a chegada da velhice é uma mentira que muitos aceitam como verdade. A sociedade ensina que depois dos 60, você deve desacelerar, recolher-se, deixar os sonhos para trás, como se a utilidade da alma estivesse atrelada ao vigor do corpo. Mas, espiritualmente, é exatamente o contrário. O céu opera em uma lógica completamente diferente. O reino de Deus não é movido pela força física, mas pela disposição do coração. E é justamente nessa fase da vida, quando muitos se sentem esquecidos, que Deus prepara os seus servos para uma frutificação mais profunda, uma frutificação que não se vê nos resultados visíveis, mas nos frutos eternos que permanecem mesmo depois
que a sua voz se calar. Vamos começar? Se você quer mais palavras de fé, comente 2 e inscreva-se no canal. Não saia antes do final, tem uma surpresa para sua alma. Zacarias e Isabel são um exemplo disso. Um casal avançado em idade, estéril, invisível aos olhos da sociedade, sem filhos, sem sucessores, sem alarde. Mas, aos olhos de Deus, eles estavam exatamente no centro da promessa. A palavra nos diz que ambos eram justos diante do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Lucas 1, versículo 7. Eles poderiam ter se conformado com a condição, poderiam ter dito: nosso tempo passou. Mas Deus tinha planos que superavam a lógica humana. E quando chegou a hora certa, não antes, não quando era esperado, mas na estação exata do plano divino, um anjo apareceu com uma palavra que mudaria tudo. Tua oração foi ouvida. Quantas vezes você já achou que Deus tinha esquecido suas orações antigas? Aquelas que você já nem mencionava mais, mas que ainda habitavam em silêncio o seu coração? Depois dos 60, muitos carregam sonhos enterrados, chamados que foram deixados de lado, ministérios que pareciam ter se apagado. Mas Deus não trabalha com calendário humano. Ele age com propósitos eternos e Ele ainda está olhando para você, dizendo: eu não terminei. Ainda tenho frutos para gerar através da sua vida. A frutificação que vem com a maturidade não é barulhenta. Ela não precisa de palcos, não precisa de reconhecimento humano. Ela é silenciosa, mas poderosa. Ela não impressiona os olhos, mas transforma as gerações. João Batista, o filho prometido a Zacarias e Isabel, não foi um filho comum. Ele foi o precursor do Messias. Ele foi a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor, e nasceu do ventre de uma mulher que o mundo dizia ser estéril. Isso é frutificação espiritual. Isso é Deus mostrando que Ele usa quem quer, quando quer, da maneira que quiser. Você pode estar achando que a sua estação de gerar já passou, que sua vida está em um ponto de espera, apenas aguardando o fim. Mas essa mentalidade não vem do espírito, vem da cultura, vem do medo, vem da ignorância espiritual. Porque enquanto há fôlego em seus pulmões, há propósito em sua existência, e esse propósito está ligado a frutos que você ainda vai ver nascer, mesmo que não entenda agora o processo de plantio. Muitos afastamentos que você viveu não foram apenas para te proteger ou te limpar. Eles também foram para te preparar como solo, solo que recebe a semente divina, solo que não está mais cheio de ervas daninhas emocionais, nem de relacionamentos que sufocam o crescimento. Deus limpou a terra do seu coração para que Ele mesmo possa plantar algo novo. E essa nova frutificação não será como as anteriores. Ela não virá em forma de conquistas materiais ou realizações profissionais. Ela virá em forma de legado. Legado é aquilo que permanece depois que você parte. É o que você deixa em vidas. É o que você gera em espírito. É o que você transmite para filhos, netos, discípulos, irmãos em Cristo. É o que você constrói no secreto com Deus e que ecoa no céu por toda a eternidade. Frutos espirituais não se medem em números, eles se medem em transformação. E essa transformação começa agora, no silêncio, no afastamento, na maturidade. Não se engane achando que seus melhores dias ficaram para trás. Isso é uma mentira que paralisa. A verdade é que seus dias mais profundos estão à frente. Dias em que você não vai correr tanto, mas vai ouvir mais. Dias em que você não vai se desgastar tanto, mas vai impactar mais. Dias em que você vai entender que frutificar não é fazer mais, mas permitir que Deus faça mais através de você. Talvez você esteja sendo preparado para interceder por alguém
que mudará o mundo. Talvez sua palavra, sua oração, sua firmeza na fé estejam gerando frutos que você ainda não consegue ver, mas que vão florescer na vida de alguém que ainda está crescendo. Não subestime o que o Espírito Santo pode fazer com uma alma rendida, madura, disponível. Deus não procura perfeição, Ele procura disposição. E se você estiver disposto, Ele vai plantar algo em você que abençoará muitos. Não compare sua jornada com a de ninguém. A frutificação de Deus em sua vida será única. Não tente entender tudo agora. Apenas confie. Talvez a semente ainda esteja no solo. Talvez a germinação esteja em curso. Mas Deus é fiel para fazer crescer aquilo que Ele mesmo plantou, e Ele não planta em vão. Ele planta com propósito, Ele planta com eternidade em mente. Então hoje, não diga, já é tarde demais. Diga, Senhor, eis-me aqui. Planta em mim o que o Senhor quiser. Porque quando você se entrega com sinceridade, mesmo em idade avançada, o céu se move, os céus se abrem e você passa a gerar algo que não tem explicação humana. Assim como Zacarias e Isabel, você também pode ser surpreendido. Deus ainda tem frutos para gerar através da sua vida. Frutos que não se perdem com o tempo. Frutos que permanecem. Frutos que glorificam o nome do Senhor. E quando esse fruto nascer, você saberá. Tudo que você viveu até aqui foi preparação. Tudo foi lapidação. Tudo foi amor. Deus não terminou. Ele está apenas começando algo novo. Algo que vai tocar muito além de você. Algo que vai permanecer mesmo depois que você não estiver mais aqui. Esse é o tipo de frutificação que Deus reserva para os seus filhos fiéis. E você é um deles. Esteja pronto, porque a terra já foi limpa e a promessa está germinando. Preparado para ouvir Deus hoje? Curta. Se você acredita, comente, glória a Deus e inscreva-se. O final vai te emocionar, não perca. Há um tipo de silêncio que não oprime, mas cura. Um tipo de solidão que não é castigo, mas convite. E há um tipo de afastamento que, aos olhos naturais, parece rejeição, mas aos olhos espirituais é separação para a glória. Quando Deus começa a remover as multidões, a reduzir os ruídos, a limitar os acessos ao seu coração, não é porque você perdeu valor, é porque Ele está te chamando para mais perto. Não para ser aclamado pelas pessoas, mas para ser encontrado por Ele. Aos 60 anos ou mais, Deus já não está interessado em te ver no meio da correria, tentando agradar todo mundo, se dividindo entre as exigências dos outros e a sua própria alma cansada. Ele está te chamando para dentro, para o lugar secreto, para a caverna, onde a glória dele brilha sem distrações. E essa é uma verdade que assusta muita gente, porque fomos treinados para buscar validação fora, não dentro. Fomos condicionados a medir nosso valor pelas conexões que temos, pelos elogios que recebemos, pelas mãos que nos aplaudem. Mas agora, Deus está dizendo: chega, vem para mim, só para mim. Quando Moisés viu a sarça ardente, ele não estava entre os israelitas. Ele não estava cercado de líderes, nem dentro de uma tenda de adoração. Ele estava sozinho, no deserto, exilado da sua história, distante de tudo o que um dia foi importante. Durante 40 anos, ele pastoreou ovelhas que não eram suas, em terras que não lhe pertenciam, com uma identidade fragmentada pelo tempo. E foi exatamente ali, naquele cenário de esquecimento, que o céu irrompeu em fogo. E Deus o chamou pelo nome. Moisés não teve um encontro com Deus quando estava rodeado de aplausos no Egito. Ele teve quando tudo o que lhe restava era o silêncio do deserto. E essa é a mensagem que o Espírito Santo quer gravar em seu coração hoje. Os encontros mais transformadores com Deus não acontecem em meio às multidões, mas no profundo da solitude. Se você sente que está sendo isolado de eventos, de pessoas,
até de ambientes religiosos que antes te cercavam, não veja isso como perda. Veja como um chamado. Um chamado para algo que só você e Deus podem viver. Um relacionamento que não precisa de plateia, uma intimidade que não requer intermediários, uma conversa sem máscaras, sem pressa, sem filtros, um face a face com o Criador que te formou e que nunca desistiu de você, mesmo quando todos os outros se afastaram. Há um tipo de presença de Deus que só é revelada aos separados. Há uma unção que só repousa sobre aqueles que se dispõem a caminhar sozinhos com o Senhor. Não porque Deus ama o isolamento, mas porque Ele sabe que a intimidade exige exclusividade e exclusividade exige espaço. E para ter espaço, é preciso que muita coisa saia do caminho. É por isso que Ele tem afastado vozes, é por isso que Ele tem fechado portas. Não porque você foi deixado de lado, mas porque você foi separado para algo maior. Você foi separado para habitar na nuvem. A nuvem que guiava Israel durante o deserto não era uma alegoria. Era a manifestação real da presença de Deus. E era lá, dentro daquela nuvem, que Moisés entrava, enquanto o povo ficava de longe, com medo. Moisés era chamado para dentro, e dentro da nuvem ele ouvia coisas que ninguém mais ouvia. Ele via o que ninguém mais via. Ele recebia instruções que mudavam o destino de uma nação. Essa é a dimensão que Deus quer te levar agora. Não mais uma fé pública, mecânica, baseada em hábitos religiosos, mas uma fé viva, íntima, apaixonada. Uma fé que cresce quando ninguém está vendo. Uma fé que é alimentada pela presença e não pela performance. Mas há um preço. O preço da separação, o preço da entrega, o preço de sair do comum para entrar no extraordinário. Nem todos estão dispostos, por isso, poucos vivem esse nível de comunhão. Mas se você está ouvindo este chamado, é porque Deus já viu algo em você. Ele sabe que ainda há fome. Ele sabe que ainda há espaço. Ele sabe que ainda há sede de algo mais profundo. E é por isso que Ele está te chamando para esse novo tempo. Um tempo onde a prioridade será ouvir sua voz, onde a presença dEle será suficiente, onde o consolo não virá de abraços humanos, mas da certeza de que o Espírito Santo habita em você de forma real, tangível, poderosa. Não se engane achando que esse é o tempo de parar. Esse é o tempo de mergulhar, de entrar na nuvem, de buscar mais, de abrir a Bíblia com o coração sedento, de orar como quem conversa com o amigo mais fiel, de acordar e dormir com o nome de Jesus na boca. Esse é o tempo de transformar seu quarto no seu altar, sua casa no seu santuário, sua solidão em um lugar de revelação. Você não foi esquecido. Você foi separado. Separado como Moisés, separado como João em Pátimos, separado como Ana no templo, separado como tantos homens e mulheres que, ao serem afastados do mundo, foram aproximados de Deus. E foi nesse lugar que eles encontraram seu verdadeiro propósito. Então, se hoje você sente falta de pessoas, permita que essa falta seja preenchida pela plenitude de Cristo. Se hoje o silêncio te incomoda, transforme esse silêncio em espaço de adoração. Se os convites sumiram, aceite o maior convite de todos. O convite para habitar com o Pai, não apenas em momentos esporádicos, mas numa comunhão contínua, viva, profunda, porque há uma paz que só é encontrada dentro da nuvem. Há uma glória que só é revelada quando tudo o mais se cala. E há um amor que só é sentido quando você para de buscar nos outros aquilo que só Deus pode dar. Ele está te chamando. E a pergunta agora é: você vai entrar ou vai continuar olhando de longe enquanto a presença passa? O chamado foi feito, e aqueles que aceitam esse chamado jamais saem da presença da mesma forma que entraram, porque a intimidade transforma. E o que Deus quer fazer em você agora não é visível para os olhos humanos,
mas será eterno no céu. Existem obras que não se veem com os olhos. Existem construções que não envolvem tijolos, nem ferramentas humanas. Existem legados que não aparecem nas fotos da família, nem nos registros da história, mas que são eternamente lembrados diante do trono de Deus. Depois dos 60, Deus já não está tão interessado naquilo que você pode fazer por fora. Ele está trabalhando do lado de dentro. Ele está reconstruindo o que ninguém vê, mas que é mais importante do que tudo o que já foi feito: o seu homem interior, a sua mulher interior, o seu espírito eterno. Você chegou até aqui com marcas, cicatrizes, perdas e vitórias. Mas agora o foco mudou. Não é mais sobre o que você pode conquistar, mas sobre o que você vai deixar. Não é mais sobre a força do corpo, mas sobre a maturidade do espírito. Não é mais sobre o que você constrói com as mãos, mas sobre o que você edifica com o coração. E para isso, Deus começa uma obra íntima, uma reconstrução que talvez ninguém ao seu redor entenda, mas que você sente, porque é profunda, pessoal, sagrada. Veja o exemplo de Davi, um homem que viveu intensamente, guerreou, governou, adorou, caiu, se levantou, chorou, celebrou. Mas, nos seus últimos anos, ele entendeu que sua maior missão não era construir com as mãos, era preparar o caminho para que outro continuasse a obra. Ele queria construir o templo, mas Deus disse não. Era Salomão quem levantaria as colunas, colocaria o ouro, ergueria as portas. Mas Davi não se frustrou. Ele não reclamou. Ele aceitou com humildade que, embora ele não veria a obra pronta, ele seria responsável por tudo que a sustentaria. Ele reuniu recursos, ele organizou os turnos dos sacerdotes, ele escreveu salmos, ele deixou conselhos, ele estabeleceu ordem, ele preparou o futuro. Isso é sabedoria, isso é maturidade, isso é reconstrução interior. Um coração que entende que a glória não está em aparecer, mas em obedecer. Um coração que compreende que o fim da vida não é um ponto final, mas uma vírgula na eternidade. Você talvez não veja o cumprimento total de tudo o que sonhou. Talvez você não veja seus filhos vivendo exatamente como você gostaria. Talvez não veja o avivamento que tanto orou acontecer nos seus dias. Talvez nunca receba o reconhecimento que pensava merecer. Mas nada disso anula o valor do seu papel. Você está preparando o caminho. Você está deixando sementes. Você está construindo fundamentos. E tudo isso acontece no interior, no quarto secreto, no altar silencioso, na lágrima que ninguém vê, na intercessão que só o céu registra, nas palavras que você fala com Deus antes de dormir, no perdão que você oferece sem que o outro peça, no amor que você continua dando mesmo sem retorno. Tudo isso é construção. Tudo isso é obra eterna. Deus não terminou com você, Ele apenas mudou o foco. Antes, Ele te usava para mover coisas ao redor. Agora Ele está te formando para mover coisas no alto. E quanto mais você se rende, mais o céu se aproxima. Quanto mais você silencia o orgulho, mais a graça de Deus se derrama. Quanto mais você abre mão do controle, mais o Espírito Santo age com liberdade. A reconstrução interior é discreta. Ela não gera aplausos, mas transforma atmosferas. Ela não chama a atenção, mas atrai o favor de Deus. E ela é necessária, porque o que vem pela frente não é menor, é mais santo, é mais alinhado com o propósito final. Você está sendo preparado para o céu, e essa preparação envolve cura de traumas, libertação de vaidades, restauração de feridas antigas, resgate da pureza, renovo da esperança. Deus está fechando ciclos dentro de você, está limpando os porões da alma, está retirando os entulhos do passado para que a glória dele possa habitar com liberdade. Não subestime esse processo. Ele pode parecer pequeno, invisível, silencioso,
mas está gerando peso de glória. Está produzindo frutos que vão impactar não só sua casa, mas gerações futuras. Há filhos que serão salvos por causa da sua intercessão, há netos que seguirão firmes por causa da sua constância, há pessoas que você nem conhece, mas que serão tocadas por palavras que você semeou. Talvez você pense, mas eu não tenho feito nada de grande ultimamente. E eu te digo com toda convicção, o que você está vivendo agora pode ser a fase mais importante da sua jornada. Porque é aqui, nesse tempo de reconstrução interna, que Deus está moldando sua eternidade. Os últimos capítulos da sua vida podem ser os que mais impactarão o céu. Não porque você será visto, mas porque você será fiel. Não porque fará muito, mas porque será completamente de Deus. E isso é tudo o que importa. Lembre-se, Davi não colocou uma pedra no templo, mas, sem ele, o templo não teria existido. Seu papel foi invisível, mas essencial. E assim será com você. Você talvez não verá o templo final, mas sua fé, sua oração, sua obediência serão a base de tudo o que virá. Essa reconstrução é sagrada. É um trabalho do Espírito Santo no seu coração. Então permita, não resista, não lamente, não tente voltar ao tempo em que você fazia mais. Agora é hora de ser mais. Ser mais de Deus, ser mais profundo, ser mais cheio da presença. Deus está te preparando para partir sem dívidas emocionais, sem mágoas escondidas, sem pecados não confessados, sem amarras com este mundo. Ele está te preparando para que, quando chegar o momento, você entre na eternidade com paz, com honra, com plenitude. E mais do que isso, Ele está te preparando para deixar um rastro de luz para os que ainda ficarão. Você pode não construir o templo, mas pode preparar tudo para que ele seja erguido. Pode não viver todas as promessas, mas pode semear o solo para que elas floresçam. Pode não ver todos os frutos, mas pode lançar a semente certa no terreno certo, e isso é suficiente. Isso é glorioso, isso é eterno. Deixe Deus continuar essa obra em você. Entregue-se sem medo, porque o que está sendo construído agora vai muito além desta vida. Está sendo escrito no céu. E um dia, quando você cruzar os portões da eternidade, verá com os próprios olhos que cada passo valeu a pena. Porque a reconstrução que Deus faz nunca termina em ruína, termina em glória. Há um tempo em que a alma começa a perceber o que os olhos não veem. Um tempo em que o céu já não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se aproxima a cada dia. E quando passamos dos 60, essa percepção espiritual se intensifica. Não por acaso, Deus começa a preparar os seus escolhidos para o maior de todos os encontros, o encontro com Ele. O afastamento, a solidão, o silêncio, as mudanças, tudo isso é parte de um processo sagrado. Ele não está te deixando de lado. Ele está se aproximando, está se revelando, está refinando a sua fé para o momento mais sublime da sua existência. Estar face a face com o Criador. É como se cada detalhe da sua história estivesse sendo alinhado com o propósito eterno. Cada dor, cada perda, cada silêncio, tudo fazendo parte de um caminho que leva à glória. E nesse caminho, Deus vai te separando, vai retirando os excessos, vai limpando as distrações, vai afinando o teu coração. Porque o que está por vir exige um espírito pronto, sensível, desperto. Lembre-se de Simeão. Ele era um homem já velho, mas cheio do Espírito Santo. Lucas diz que ele esperava a consolação de Israel e que o Espírito lhe revelara que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Enquanto muitos estavam ocupados com a rotina do templo, com os barulhos da religiosidade, Simeão estava atento à promessa. Ele não vivia mais para os aplausos, nem para as multidões. Ele vivia para um único momento, encontrar-se com o Messias. E quando Maria e José entraram no templo com o menino Jesus nos braços,
foi Simeão quem o tomou em seus próprios braços e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, versículos 29 e 30. Que palavra poderosa, que declaração profunda. Aquele homem passou a vida esperando, se preparando, vivendo com a esperança em algo que muitos nem acreditavam mais. Mas Deus o honrou, e ele pôde reconhecer a glória onde outros só viam uma criança comum. Ana, a profetisa, também estava lá, viúva avançada em idade, vivendo no templo, jejuando e orando dia e noite, silenciosa para o mundo, mas íntima de Deus. Ela também viu o Messias, também reconheceu o Salvador, também teve a honra de testemunhar o início da promessa. Duas vidas escondidas do mundo, mas expostas diante do céu. É isso que Deus faz com os seus. Ele prepara, ele separa, ele revela, ele coroa a fé dos que permanecem fiéis até o fim. Depois dos 60, você está mais perto do céu do que da juventude. Isso não é motivo de medo, é razão de esperança. Porque tudo o que você viveu até agora foi ensaio. Agora é o preparo final, a afinação da alma, a limpeza dos excessos, a profundidade da fé, o amadurecimento do espírito. Deus está moldando você para esse encontro. E esse encontro será pessoal, intransferível, glorioso. Mas para que ele aconteça da forma como Deus deseja, é necessário estar pronto. É necessário ouvir a voz que silencia todas as outras. É necessário se desligar do barulho das distrações, das ilusões deste mundo. Porque ele está vindo, ele está se aproximando, ele está preparando os que são dele. Essa é a hora de intensificar a intimidade, de buscar mais, de se consagrar, de viver como quem já sente o cheiro da eternidade. Porque quando o céu começa a se aproximar, o mundo começa a perder o brilho, e isso é sinal de que seu espírito está sendo despertado. Não olhe para esse tempo como um fim, mas como uma transição gloriosa. Você está saindo da correria da vida para a plenitude da presença. Está sendo separado não para morrer, mas para viver eternamente. E o que está vindo é infinitamente maior do que tudo o que você já experimentou aqui. Quando Deus afasta, é porque Ele está vindo mais perto. Essa frase deve ecoar dentro de você como um selo espiritual. Cada perda, cada silêncio, cada distância, tudo é sinal de que Ele está te chamando para mais perto. E esse chamado é sagrado. É o convite final, é a convocação celestial. Você está pronto para esse encontro? Está com o coração limpo? Está com a alma leve? Está com os olhos abertos e os ouvidos atentos? Está disposto a deixar o que for preciso para viver o que jamais imaginou? Porque Deus não vai forçar, Ele vai chamar. E você precisa estar sensível para responder. Esse não é um tempo de distração, é tempo de foco, é tempo de purificação, é tempo de revisar o coração, ajustar o altar, apagar as luzes dos holofotes humanos e acender a chama da presença. Porque aquele que vem está perto, muito perto. E ele vem buscar uma noiva preparada, um servo fiel, um coração inteiro. Quando ouvi a mensagem sobre por que Deus parece afastar as pessoas da nossa vida após os 60 anos, algo profundo ressoou em meu coração. A princípio, confesso que senti um certo desconforto. Quem nunca se perguntou por que, de repente, amigos de longa data somem, familiares se distanciam e até aqueles que pareciam indispensáveis já não estão mais por perto? Essa solidão que chega com a maturidade pode assustar, mas, ao refletir sobre essa palavra, percebi que ela não é um castigo, mas um convite divino. No Brasil, onde valorizamos tanto os laços familiares, as rodas de conversa e o calor humano, é fácil interpretar o silêncio como rejeição. Mas a mensagem me fez enxergar que, na verdade, Deus
está nos chamando para um encontro mais íntimo com Ele, um encontro que exige silêncio, solitude e rendição. Essa revelação mudou minha perspectiva. Quantas vezes corri para preencher o vazio com distrações, com redes sociais, com conversas que, no fundo, não edificavam minha alma? A mensagem me lembrou que Deus não compete com o barulho. Ele espera pacientemente até que estejamos prontos para ouvir sua voz. Aos 60 anos ou mais, quando a vida desacelera e as vozes ao redor se calam, Deus começa a falar de forma mais clara, mais direta. Ele nos separa não para nos isolar, mas para nos preparar. Como Abraão, que aos 75 anos ouviu o chamado para sair de sua terra, Gênesis 12, versículo 1, ou como João em Patmos, que no exílio recebeu o Apocalipse, nós também somos chamados a deixar o conforto do conhecido para abraçar um propósito maior. No contexto brasileiro, onde a comunidade é tão valorizada, esse processo de separação pode ser doloroso. Somos um povo que ama reunir, celebrar, estar cercado de gente. Mas a mensagem me ensinou que há momentos em que Deus precisa nos tirar da multidão para nos ensinar a depender somente dele. Lembrei-me de Zacarias e Isabel, que mesmo avançados em idade, receberam a promessa de um filho que mudaria a história. Lucas 1, versículo 7. Eles não desistiram, mesmo quando o mundo dizia que era tarde demais. Isso me fez refletir sobre quantas vezes eu mesma pensei que certos sonhos ou chamados já haviam passado. Deus, porém, não trabalha com o calendário humano. Ele opera na eternidade, e seus planos para nós não terminam com a idade. Uma das lições mais poderosas que tirei dessa mensagem é a importância de abraçar o silêncio como um espaço sagrado. No Brasil, onde a vida é cheia de cores, músicas e movimento, o silêncio pode parecer estranho, quase incômodo. Mas aprendi que é nesse silêncio que Deus planta sementes de transformação. Ele remove pessoas, não por crueldade, mas para criar espaço para a sua presença. Como Gideão, que viu seu exército reduzido de 32 mil para 300 homens, Juízes 7, versículos 2 a 7, percebi que Deus corta o excesso para nos deixar com o essencial. E o essencial, meu irmão, é Ele. Essa verdade me desafiou a olhar para os afastamentos da minha vida com novos olhos. Em vez de lamentar quem se foi, comecei a agradecer pelo que Deus está fazendo. Outra lição prática que aplico agora é a rendição. No Brasil, somos ensinados a lutar, a persistir, a manter laços mesmo quando eles pesam. Mas a mensagem me mostrou que nem todo vínculo é para sempre. Alguns relacionamentos, por mais queridos que sejam, podem nos distrair do chamado de Deus. Aprendi a confiar nos cortes divinos, a deixar ir quem Deus já removeu. Isso não significa abandonar as pessoas, mas sim permitir que o Espírito Santo purifique meus relacionamentos, mantendo apenas aqueles que me aproximam do céu. Comecei a orar com mais intenção, pedindo discernimento para reconhecer quem caminha comigo em verdade e quem está apenas de passagem. Além disso, a mensagem reacendeu minha esperança. No Brasil, muitas vezes, associamos a velhice a um tempo de descanso, de desacelerar. Mas Deus me mostrou que a maturidade é a estação da frutificação mais profunda. Como Davi, que mesmo sem construir o templo, preparou tudo para que Salomão o fizesse, 1 Crônicas 22, versículos 5 a 14. Percebi que meu papel agora é semear legados. Talvez eu não veja todos os frutos, mas minhas orações, minhas palavras, minha fé estão construindo algo eterno. Isso me motivou a investir mais tempo em intercessão, em compartilhar a palavra, em ser luz para meus filhos, netos e comunidade. Por fim, aprendi que a solidão não é o fim, mas o começo de uma intimidade maior com Deus.
inspirada por Simeão, que esperou pacientemente e viu o Messias, Lucas 2, versículos 29 e 30, decidi transformar meu quarto em um altar, meu silêncio em adoração, minha vida em um testemunho vivo. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, essa mensagem me desafia a viver uma espiritualidade mais profunda, menos dependente de aplausos e mais focada na presença de Deus. Cada dia é uma oportunidade de ouvir o sussurro do céu, de deixar Deus moldar meu coração para a eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe um like agora para mostrar que você crê no poder de Deus para transformar vidas. Comente amém ou compartilhe sua reflexão abaixo. Queremos ouvir como Deus está falando com você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de fé. E não saia antes do fim. Tem uma surpresa especial no vídeo que vai edificar sua alma. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e junte-se a nós nessa jornada de intimidade com Deus